Continuando a celeuma envolvendo a Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle avisou ao marido que gravaria o vídeo em que acusou Flávio de aplicar uma punhalada sobre ela, divulgado nas redes sociais na noite desta quarta. De acordo com os aliados que acompanharam o episódio de perto, antes e depois da divulgação do vídeo, a ex-primeira-dama disse que tinha chegado ao limite com as acusações feitas pelas redes por aliados dos filhos e também com a entrevista em que Ciro disse à Veja que Lula e Jair Bolsonaro são iguais. Aliás, só um detalhe, deixa no ponto aí, se já não tem o vídeo do Ciro Gomes dizendo que vai apoiar o Aécio Neves, não vai apoiar o Bolso, não. Nas palavras de um aliado dela, não dá para dizer que Bolsonaro autorizou a iniciativa, mas que ele a entendeu. Abre aspas, ele está na faixa de Gaza. Deixou ela desabafar, fecha aspas, resumiu esse interlocutor. Abre aspas, ela estava engasgada com o que sofreu e ele não conseguiria impedir que ela falasse, fecha aspas. A questão sobre que ponto Bolsonaro teria endossado as afirmações de Michelle vem inquietando os políticos do PL desde que a postagem do vídeo pegou a todos de surpresa. O temor de alguns deles vem expressando reservadamente é de que todo o imbróglio passe a impressão de que uma família não consegue se entender durante a campanha terá ainda mais dificuldades de fazer isso no governo. Oh, não brinca, descobriram a roda. Meu Deus amado. Sério, e vocês têm esse receio? Não, quem imagina com uma família dessa tão unida, sempre unida, eles se amam tanto, vai ter o melhor governo de todos. Para outra ala, Flávio Bolsonaro e seu entorno mais próximo teriam subestimado o impacto da divisão entre o enteado e a madrasta, que se estendeu tempo demais até chegar ao ponto do rompimento político. Vários deles vêm tentando pacificar a relação dos dois há meses, mas sempre esbarraram na resistência dela em fazer um gesto público de apoio e da dele de pedir desculpas publicamente pelas afirmações que fez sobre Michelle depois do discurso que ela fez no Ceará contra a aliança local do bolsonarismo com Ciro Gomes. Depois dos vídeos, Flávio não teve outra alternativa a não ser finalmente pedir desculpas à madrasta, o que fez nas redes. Abre aspas, nenhum momento eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se eu fiz em algum momento, mais uma vez peço desculpas. Fecha aspas, no pronunciamento que fez, disse reconhecer o trabalho da ex-primeira-dama e tudo que ela representa para o Brasil. Queria esse vídeo também, Luiz Melodia, o vídeo do Flávio, essa desculpa furada dele, que disse ontem, o Flávio Bolsonaro, e o vídeo do Ciro Gomes também, os dois vídeos sobre esse tema. E o Ciro dizendo que não vai apoiar o Bolsonaro, que vai apoiar o Aécio Neves, parece, e o... isso mesmo. E o do Flávio Bolsonaro pedindo desculpas. Olha, eu não duvido de que o próprio Jair Bolsonaro que essa família é uma família amaldiçoada, né? De verdade. A traição, ela está fixada nessa família. Então eu já não duvido do próprio Jair Bolsonaro estar traindo o próprio filho e Jair Bolsonaro, no caso o pai, traindo o próprio Flávio, para que a campanha dele seja sabotada e que Lula seja reeleito, no caso, o nome deles, o nome da família Bolsonaro continue em voga, continue como sempre, já fizemos essa análise aqui várias vezes, sempre falamos, a família Bolsonaro continue em destaque com Lula presidente, com Lula reeleito. Coloca o áudio aí do Flávio Bolsonaro, eu não duvido, de verdade, solta aí. Eu sou casado há 16 anos, pai de 2 filhas maravilhosas, nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai. Eu sempre fui reconhecido pelo meu equilíbrio, educação, respeito com todo mundo, até os meus adversários políticos. Em nenhum momento eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se eu fiz em algum momento, mais uma vez, eu peço desculpas. Tenho respeito por ela, reconheço o trabalho dela no PL Mulher, que bateu recorde de filiação de mulheres, pelo trabalho dela com surdos, com as pessoas com doenças raras, pelo cuidado com meu pai e por tudo que ela representa, sim, para o Brasil. Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. Eu entendo a angústia da Michelle, vendo meu pai ali todos os dias, sofrendo com uma injustiça gigantesca. Eu também sofro muito, mas eu sigo firme. Eu estou viajando o Brasil inteiro, carregando o manto que meu pai me deu.
passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar com elas, sem poder dar um beijo na cabecinha delas antes de dormir. Tô sofrendo várias ameaças de morte e mesmo assim, tô aqui focado na missão. Porque eu acredito de verdade que é projeto de Deus pro nosso país. Eu tenho total convicção que todos nós... Para de ficar colocando, rapaz. Vocês vão se lascar fazendo isso. A gente tem o mesmo objetivo. O pai de vocês já se lascou, Flávio. É o melhor pro nosso país e livrar o Brasil das mãos sujas do PT. É natural que, de vez em quando, a gente... Bom, chega, não tenho mais paciência. Desculpa, aliás, para falar desse assunto eu já não tenho mais paciência. Resumir aqui, o próprio Bolsonaro pode estar sabotando o Flávio, é uma família de sabotadores, é uma família de traidores. E de verdade, falar que eles vão acabar com o PT, Jair Bolsonaro foi o presidente que mais entregou cargos a petistas. Pelo amor de Deus, em primeiro, segundo escalão. Tem um vídeo aí do Paulo Figueiredo que a Kessia mandou, Luiz Melodia, do Paulo Figueiredo, ele que está organizando, assisti, acabei de ver. Ele que está organizando a sabotagem, eu vi esse vídeo, sabotagem a Michele Bolsonaro, eles estão acabando com a campanha do próprio irmão. Eu de verdade estou de camarote dando risada disso, porque eu não voto em Flávio. Se Flávio for ao segundo turno com Lula, eu vou ficar em casa fazendo churrasco. Mas esse é o trecho do Ciro Gomes. Depois coloca aí o trecho do Flávio, do Paulo Figueiredo falando da Michele. Solta aí o trecho do... Não, volta o Ciro primeiro, o Ciro. Solta aí. Preciso perguntar. Então o senhor descarta apoiar Flávio Bolsonaro ao presidente da República? Eu sou candidato até ontem. Evidentemente está descartado qualquer outro candidato. E agora eu voto no Aécio, que está se colocando pré-candidato. E não sei se o Flávio quer meu apoio também não, porque o que eu já disse sobre eles certamente seria usado, né, pelos oportunistas do PT. Que, aliás, ele, Flávio, devia usar o que eu também falei do PT. Preciso perguntar. Até que o Ciro está sendo sincero, né? Mas ele muda de análise a respeito da família Bolsonaro. Tem um trecho agora do Paulo Figueiredo falando sobre a Michele. Solta aí, por favor. Tigrona com o Flávio e tchutchuca com o Alexandre de Moraes. Porque eu me pergunto, quantos vídeos com essa duração e com esse tom a Michele gravou falando sobre o Alexandre de Moraes? 0. O Alexandre ela cumprimenta com um beijinho e chama de irmão em Cristo. Acabou? Diz que o Alexandre pode se converter. E eu daria glória a Deus por isso, porque eu também creio que o Alexandre pode se converter. Agora, Esse não é possível que você trate com tamanha ternura só tem picareta. um homem que tortura o seu marido, Pronto, que prendeu injustamente. Já deu, já. Você tá falando da Michele, o Paulo Figueiredo, do seu candidato a presidente, o frouxinho, tem um frouxão que tá em casa, preso em casa, o frouxinho, tava lá, votou contra a Lava Toga, pelo amor de Deus. Disse que não queria confusão com o STF. Ele foi senador 7 anos. O que ele fez contra o Alexandre de Moraes? Tudo que ele fez para ajudar o STF, ele fez. Aí você vai falar da Michele, que é uma outra feminista também. Diga-se de passagem, não vou repetir o comentário de ontem. Aliás, vou repetir. Nesse negócio não tem herói, não tem certinho, não tem bonzinho. É todo mundo picareta. Até você, todo mundo do grupo da panela bolsonarismo é picareta, sem exceção. Um coloca o nome de Deus, é um falso, fala Deus, projeto de Deus, Deus nada, você tá fumando vape, enchendo a cara lá em Porto Seguro, lá em Praia do Forte, você acha que eu não sei? Até coloquei no meu ex, algumas pessoas ficaram curiosas, Flávio Bolsonaro. Ah, vai dormir, velho. Não tenho nem paciência pra falar desse assunto. O que é? Se você quiser comentar... Bom, gente, esse vídeo da Michele caiu como uma bomba, né? Isso. Acredito que nem quem é contra o bolsonarismo acreditava na possibilidade dela fazer isso. Achei incrível que foi no meio do Jogo do Brasil e as pessoas deixaram de falar sobre o jogo para falar sobre a fofoca, né, da família Bolsonaro. Mas vamos aqui, né, que tá acontecendo isso, todo mundo já sabe, a gente já comenta aqui há meses, desde que eu passei a ser comentarista aqui na Brado, que a gente fala que os dois não se bicam, todo mundo sabe que são os filhos de Bolsonaro de um lado e a Michele de outro. Achei curioso o vídeo dela, algumas falas realmente feministas, aquele negócio, por que sempre que uma mulher tem que ceder? Ela falou assim, vai tirar a vaga de uma mulher nordestina? E outro ponto que me
me chamou muita atenção foi ela falar da aliança com Ciro Gomes, né? Dizendo que não valia a pena essa aliança política, tal e tal, falando de convicções, disso e daquilo, sendo que no mesmo vídeo ela se retrata a Valdemar da Costa Neto, que é um mensaleiro condenado, como presidente do partido. Quantas alianças políticas, controvérsias Bolsonaro fez e ela também aceitou, ela faz parte dessa aliança. Então, assim, gente, não tem como ela estar apontando algo dos filhos de Bolsonaro, sendo que ela faz o mesmo. E assim, eu como opositora política, eu estou amando. Eu também achei incrível, Timóteo, não sei se você conhece, acabou de sair uma das minhas séries favoritas, né, que é A Casa do Dragão, que também tem essa treta familiar. Nem sei o que é isso. Ah, perfeito, maravilhoso, vão assistir. E eu falei, velho, estreia a série que tem a treta familiar, que é justamente da primogênita, que é a herdeira do trono, e a madrasta não quer, começa a lutar contra, né, que perdem os dragões, isso e aquilo, no mundo de Game of Thrones, aí vem Michelle e começa a atacar o seu enteado. Sinais? Será que temos? Será que eles estão se autodestruindo? Assim, lamentável, patético. Eu acho desprezível isso que estão fazendo com relação ao próprio Bolsonaro. E olha que eu sou opositora política a Bolsonaro. Mas assim, fica parecendo que o homem já está morto. O homem está vivo no meio disso tudo, entre seus filhos e a sua esposa. Será que eles não podem sentar, conversar como adultos, sabe? E resolver isso, pelo menos enquanto o pai estiver vivo? Eu acho lamentável, eu acho desprezível. Eu fico pensando que se fosse meu pai, apesar de todos os erros, eu não gostaria que ele estivesse no meio disso. Mas está aí, né? Ela falou que o que vale é a política, que coloca a política acima das pessoas. E ela também está fazendo o mesmo. Toca o barco aí. Helena, solta o povo então. Hoje é sexta-feira. Bom dia, Timóteo. Bom dia, pessoal da Rádio Brada, aqui é o Thiago, interior de São Paulo, Matão. Timóteo, esse vídeo da Michelle aí, tá todo mundo meio perdido, ainda não sabe o porquê. Não sabe direito qual que é o motivo. Então vamos nas teorias da conspiração. Todo mundo fala que é o Valdemar sabotando, é os irmãos lá dos Estados Unidos sabotando. Eu acho que já é o próprio Jair, como disse há pouco. Parou pra pensar, Timóteo, que a prisão domiciliar do Bolsonaro acabou? E esses tempos atrás ela tava lá dando beijinho, cumprimentando o Xandão? E se isso aí for tática do Xandão, junto com a Michelle, para manter ele preso em casa? Fala, ó, faz um vídeo lá e o seu marido continua em casa, senão ele volta pra Papuda. E aí, Timóteo, será? Eu acho Teorias da conspiração. Valeu, um abraço. Teoria você foi também Você aí foi longe, longe. né, irmão? Também acho que não é pra tanto. A família de frouxa, a família de gente que eles não têm capacidade de fazer um contraponto a nada, de dificuldade na vida deles. Eles nunca tiveram essa capacidade. Então, a Michelle, quando diz isso a respeito do Alexandre de Moraes, é porque tá com medo mesmo. Como o Jair falou naquele dia lá, do julgamento, você quer ser o meu vice, tá ok? Não tem nada de estratégia, não tem nada, é medo. Eles são medo, são frangos. Como o Olavo disse antes de morrer, que o Bolsonaro dependeria da misericórdia, da piedade dos seus inimigos. É isso que está acontecendo. Bolsonaro hoje depende da piedade, se humilha. Ele sempre, com a popularidade, sendo o sujeito mais popular da história do Brasil, da política brasileira, ele achou que popularidade representava poder. E já tinha sido alertado. Bolsonaro, não é isso. Você tem que exercer poder, usar a sua popularidade, canalizá-la para obter o poder e efetuar as mudanças necessárias e colocar os vagabundos atrás das grades. Mas não, ele preferiu se apaziguar com os inimigos e utilizar a popularidade para achar que tinha poder. Acabou. Simples, o desfecho é esse. Desde aquele momento apreciava ser humilhado, colocou bandidos ao lado dele, foi pra cadeia e depois se humilhou. Como nós vimos aí, você quer ser meu vice? Fez cartinha de desculpas, aquilo ali já foi uma humilhação. A Michelle, quando diz meu irmão em Cristo, também é vivendo da piedade, se humilhando agora, pedindo clemência. Moraes, por favor, o Jair vai morrer, ele precisa. Exatamente como disse o professor Olavo, não é Deus, deixa isso claro, ele erra também, muitas questões, mas o Olavo
Ele não errou. Ele foi certeiro e tudo o que está acontecendo com Jair Bolsonaro já tinha sido dito por ele. Não, outro ponto que eu esqueci de falar aqui, eu estava conversando com meu esposo em casa, achei interessante também do que ela falou sobre as 3 candidatas que ela quer lançar ao Senado, né? Ela fez uma mistureba para dizer que tem direito a uma cota feminina de gênero nas vagas do Senado. E não é isso. A gente entende que cota é somente na chapa. E pelo que eu estava pesquisando, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar em cota para a chapa majoritária do Senado. E fui pesquisar, estava falando lá na internet que realmente não existe. Mas, enfim, eu acho interessante que ela falou isso como se fosse algo extremamente natural, como se não tivesse nada envolvido e que ela está lutando pelo poder feminino dentro do partido. Só que se você parar para pensar, a Carol Detone é de Santa Catarina, Priscila Chamas, não, é outro nome. Priscila é do Ceará. E a outra, se eu não me engano, é do Distrito Federal, Bia Kicis. Esses 3 estados, a direita é muito forte. Então, tem pessoas dentro do PL que acham que já está garantido pelo menos uma vaga no Senado. Então, o que é que Michelle, na minha opinião, quer? Ela quer aumentar a sua influência e o seu poder político com essas 3 mulheres em algo tão importante quanto o Senado. Porque se você parar para pensar, essas mulheres, elas podem ser leais a Jair Bolsonaro, a todo o projeto, eu não estou descartando, até mesmo porque eu nunca vi nada contra elas nesse sentido delas terem traído tal. Mas, antes de tudo, essas mulheres são leais a Michelle. Então, na minha opinião, os filhos fizeram de tudo para barrar essas mulheres de terem a possibilidade de ganhar para o Senado, apesar de que eu não descarto a questão de Santa Catarina, que realmente é um absurdo tirarem uma filha da terra para eleger um filho de Bolsonaro que estava no Rio de Janeiro até um dia desse, e a questão do Ceará, que ali eu concordo com Michelle, dizendo por que se você quer rifar alguém, por que você não rifou o seu próprio pai? Mas, no fundo, na minha humilde opinião, tem essa questão dos filhos. Michelle está querendo crescer politicamente aqui, então vamos barrar. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe o canal. E nunca se esqueça, o contexto sempre importa.